Bem-vindos ao Medicina em Jogo, eu sou o Renato, médico do esporte. Estamos aqui no podcast que une a medicina e o futebol para você aprender bastante, se divertir e assistir e acompanhar bastante aqui com a gente. Hoje, um podcast muito especial, né, Ivan? Isso, Renato, podcast muito bom. Hoje a gente está aqui com o Wilson, grande atleta, grande jogador, que eu tive o prazer de trabalhar com ele e conheço ele há muitos anos, né, Wilson, desde acho que 2013. E também agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que vem assistindo a gente e pedir para vocês curtirem a gente nas redes sociais, no @Medicina em Jogo no Instagram, no YouTube. E é um grande prazer estar aqui. Wilson, seja muito bem-vindo aí com a gente. Obrigado por ter vindo aí participar. Obrigado, doutor Ivan, doutor Renato. Estou muito contente aí da gente falar um pouco do futebol e conversar aí e passar as curiosidades aí pra galera. Com certeza. Wilson, ia até aqui, né, que eu te apresentar, mas ninguém melhor do que você para se apresentar aí pra gente. Contar um pouquinho de como foi que você chegou no futebol, como foi o início da sua carreira, pra gente esquentando aí o assunto, pra depois a gente bater um papo mais recente aí. Maravilha. Eu comecei nas categorias de base do Madureira, né? Sou do Rio de Janeiro, sou de São Gonçalo, né? Depois de Niterói ali. E comecei nas categorias de base do Madureira, cheguei a me profissionalizar lá. Cheguei a participar de 2 jogos no profissional, tinha em torno de 17, 18 anos. Assinei contrato profissional até cedo, né? Na minha época. E depois recebi um convite do Vasco. Aí fui pro Sub-20 do Vasco. No Vasco subi pro profissional logo após uns 6 meses, mais ou menos, após disputar um campeonato carioca Sub-20. E subi pro profissional, e aí começou a minha carreira, começou a visibilidade, ser conhecido, né, num clube como o Vasco da Gama. Joguei 3 temporadas lá no profissional. E aí comecei minha carreira aí dentro do futebol. E do Vasco você foi para outros clubes, tudo, Sim. né? Até você chegar ali no Palmeiras, não foi? Foi. No Palmeiras eu cheguei em 2013, né, vindo do Grêmio. Após o Vasco, eu tive a oportunidade de ir pro Vitória da Bahia. Foi uma passagem bem rápida, mas foi muito rica assim, em títulos, né? Nós passamos lá no Vitória em 2010. Cheguei no começo da temporada. Nós fomos campeões baianos, nós fomos campeão da Copa do Nordeste, vice da Copa do Brasil. Infelizmente, no final do ano, o clube caiu para a 2ª divisão, porque centralizou muito na Copa do Brasil, né? Mas só que antes disso aí, por volta de agosto mais ou menos, Renato Gaúcho, que eu tinha trabalhado com ele no Vasco em 2008, ele foi pro Grêmio e me fez um convite para... Ele estava como treinador do Bahia, a gente se encontrou lá nos Bavi, né? E ele foi a primeira passagem dele no Grêmio, ele foi e me convidou, ele precisava de um zagueiro do meu perfil, ele já tinha trabalhado comigo, confiava em mim, e ele me convidou para ir pro Grêmio. Aí do Grêmio fiquei 3 temporadas também no Grêmio, aí onde eu chego no Palmeiras em 2013, né? Tem um início de carreira bom, né, Wilson? Já vê grandes clubes, né? Oportunidade no Grêmio. Eu lembro de você jogando no Grêmio, né? Torci muito contra você, porque eu sou corintiano, mas eu lembro. No Palmeiras também a gente trouxe muito contra o Palmeiras, era pior aí. Brincadeiras à parte, né? Mas aí em 2013 você veio pro Palmeiras, não foi? Fui pro Palmeiras, eu vim naquela troca do Barcos, né? Quando o Barcos saiu do Palmeiras e foi pro Grêmio. Um ano que foi bem difícil pro Palmeiras naquela situação. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2012, mas também, né, que é o erro de muitos clubes, acaba focando muito numa competição que tá muito próximo ali, que são as Copas, e não se atentar nos pontos corridos, que é o brasileiro, que é um campeonato muito difícil, que traz um retorno muito grande, né, financeiro pro clube e patrocínio. Então, e se manter na Série A é muito importante. Então, muitos clubes acabam pecando nisso e tendo dificuldade no brasileiro. O Palmeiras caiu naquele ano, da troca do Barcos pro Grêmio. Veio 5 atletas do Grêmio, era para ter vindo 5, veio 4 só. O quinto era o Marcelo Moreno, se eu não me engano, na época, mas não deu certo. E eu fui pro Palmeiras e joguei a Série B e fui bem. Isso foi em 2013. 2013 você jogou a Série B pelo Palmeiras. Joguei. E aí subiu no outro ano, né? Aí subimos, fomos campeões, né? Jogamos Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro, que era o principal objetivo do ano. Que era a Série B. Você vê, olha que interessante, ganhou a Copa do Brasil em 12, jogou a Libertadores em 13 e a segunda divisão, porque não, se eu não me engano isso aconteceu 2 vezes com o Palmeiras, né? Acho que 2009 e 2012. Acho que foi 2002, capa. Não, 2009 e 2012. Acho que 2009 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e acabou rebaixado, se eu não me engano, não sei, depois a gente tem que olhar aí, Renan.
2009 foi o Corinthians. Foi o Corinthians, o então primeiro acho que não foi rebaixamento, 2009, acho que foi 2012 mesmo. 2012, o Palmeiras não Eu acho que foi 2002, acho que foi 2002. Que era pro isso. Wagner Love. Isso, acho que foi isso mesmo. Jogaram a Série E B. é interessante isso, porque o futebol mostra nesses momentos que não é só as 4 linhas, tem muita coisa Muita atrás coisa que envolve, né, Wilson? Com certeza, né? A gente tem um ambiente, né? A atmosfera do ambiente que é o extracampo ali. Então você tem que ter um ambiente favorável, você tem que traçar as estratégias, né, para chegar dentro das 4 linhas e tá tudo pronto. Então eu acredito muito que quando as coisas não estão funcionando, a bola bate na trave e vai para fora, né? E quando as coisas estão funcionando, a bola bate na trave e entra. Então... E é o que a gente fala, assim, né, aqui no podcast, porque as pessoas, elas conseguem ver mais, né, a parte ali do jogo, o dia do jogo ali, como que é, mas não sabe... Espetáculo, né? A apresentação. Mas não vê o dia a dia, como é importante ter uma comissão técnica coesa, ter bons profissionais. A gente abordou muito isso já, que já teve aqui com a gente o Dr. Joaquim, o Luciano, e abordou muito essa parte de como é importante ter ligação do departamento médico com o diretor. Sim, tudo conectado. Tudo conectado, né? E isso alinhado e na mesma alinhado. página, né? A visão do atleta, isso também é importante, que a gente vai aproveitar você aqui, vai perguntar do atleta e depois como gestor, né? Claro. Não, como atleta é fundamental. O atleta ele tem que se sentir seguro no ambiente dele de trabalho. Ele tem que olhar para a diretoria do clube e ver que a diretoria do clube entender que sabe o que a diretoria está fazendo. Né? Não pode estar bagunçado, você olhar e não sabe o que os caras pensam. Um dia fala uma coisa para o grupo de jogadores, outro fala outra. Então, você tem que saber o que o presidente pensa do clube, do grupo. Você tem que saber o que a diretoria pensa, o que a comissão técnica quer. Então, assim, é importante dar essa segurança para o atleta. E os atletas, eles têm um entendimento de saber que as coisas estão no caminho certo. Agora, quando o atleta vê, tá tudo bagunçado, isso reflete dentro do campo, isso reflete dentro do vestiário, reflete no ambiente. E uma coisa que é muito importante, você ter um ambiente blindado. Os jogadores têm que se sentir, como eu falei no início, seguro. Senão as coisas, ela tende a tirar a confiança e a desandar um pouco. Porque você vê muitos casos, né, de jogadores que apresentaram um bom futebol num clube, ir para outro e não encaixar, exato, não rende. Você vê que é uma coisa muito conjunta, né? É o que eu falei agora há pouco, né? Você pega só e vê o jogo ali, né? Mas não vê todo esse contexto todo aí. E é uma coisa que a gente quer passar muito aqui. Uma das mensagens aqui do nosso podcast, dos nossos encontros aqui com os convidados, com os espectadores no YouTube, é justamente passar a informação que quando você quer trabalhar de alguma maneira dentro do futebol, você precisa ter essa noção de gestão, uma capacitação específica. Acho que não é entrar de paraquedas, né? Exato. Que nem diz o Dr. Joaquim pra mim, ele fala, tem que pisar na grama. Né? Tem que pisar na grama, tem que sentir o cheiro ali, não adianta, né? Você tem que ter conhecimento, tem que se preparar, tem que buscar. Hoje tem atletas de futebol profissional que já estão estudando, que já estão pensando no pós-carreira. É muito amigo meu, né? O Luan, zagueiro, que agora foi pro Toluca, do México, né? Que é do Palmeiras. Eu vi ele pequeno lá nas categorias de base do Vasco. Eu sou 4, 5 anos mais velho que ele. E é um atleta que já fez a licença B. Tá com 30 anos agora, 31. Já estudou, fez a licença B. Isso aí, eu fiz a licença B também da CBF, né? Na visão na parte técnica, né? Entender um pouco mais da parte técnica, né? Ter a parte teórica, que isso é muito importante, né? Que a gente é prática. E a gente vê muitos jogadores já fazendo outros tipos de curso, né? Curso da FGV. Então você se especializar e se preparar é muito importante, seja ele um atleta de futebol profissional ou aquele cara que queria ser jogador de futebol, não conseguiu, mas estudou, se preparou em alguma área do futebol e hoje trabalha dentro do futebol. Eu tive experiências aí maravilhosas, agora há pouco tempo, a gente vai falar isso mais pra frente, questão do Ituano, tive um fisioterapeuta lá comigo, um cara super 10, hoje tá no Atlético Paranaense, tava comigo há pouco tempo, um cara que veio do Paulista Jundiaí, Ituano, Atlético Paranaense. Tava até com o Gabriel esses dias, ele até me mandou uma mensagem. É um cara que joga super bem, tentou ser jogador de todo jeito, não conseguiu, estudou, se preparou, porque ele queria trabalhar com futebol, que é a paixão dele. Então ele conseguiu trabalhar de uma outra maneira. Então você se preparar, não cai de paraquedas. Não cai de paraquedas, entendeu? Não tem como. Tem que, igual o Dr. Joaquim fala, né? Tem que pisar na grama, sentir, tem que se preparar e tá pronto. E falando em pisar na grama,
dando continuidade aí à sua história no futebol, você teve essas passagens aí, tem uma passagem lá pelo Corinthians também. Conta um pouquinho pra gente como você chegou lá. Sim. Bom, o Corinthians eu tive uma oportunidade de conhecer dentro do clube em 2014. Foi. Quando eu saio do Palmeiras em 2013, falar rapidamente, que é uma história que muita gente não sabe, né? Só sabe das lesões, mas não sabe como que aconteceu, né? Isso tudo, né? Então eu tive uma lesão muito grave no Palmeiras em 2013, estava com apenas 25 anos, com várias propostas, Alemanha, Internacional, Cruzeiro, muitas propostas boas do futebol brasileiro. Foi uma Série B que para mim, individualmente, ela foi muito boa, né? Além da gente conseguir colocar o Palmeiras na Série A novamente, individualmente para mim eu fiz grandes jogos, pude fazer muitos gols naquele ano, gols importantes. E pela idade e tudo, eu acabei tendo uma lesão, assim, não tive um trauma, não tive um contato, foi alguma questão do meu joelho ali que deu um desgaste da cartilagem na região da patela. E foi uma lesão que na época eu não tinha entendimento. E no Palmeiras mesmo a gente fez a primeira artroscopia, uma limpeza do joelho. Voltei a jogar após uns 2 meses, mais ou menos 3 meses. Mas voltei com um pouco de incômodo, um pouco de dor. Isso foi me atrapalhando. Quando chegou no final da temporada, isso eu operei mais ou menos em abril, maio. Quando foi no final da temporada, no Palmeiras, voltei a jogar tudo. Quando foi no final da temporada, meu joelho voltou a dar um incômodo, porque meu limiar de dor sempre foi alto. Eu sempre fui com dor, nunca tive problema. Eu queria estar no campo, queria estar jogando. Só que cheguei num momento no final de 2013 que minha lesão ela piorou muito, muito, e eu não conseguia nem subir escada. Aí não tinha condição de jogar. Parei, comecei a tratar, não tinha um entendimento, como eu falei, da minha lesão, da importância de que cartilagem é uma lesão que ela é muito difícil dentro da medicina, né? Vocês dois aí vão explicar Só para contextualizar aqui, antes do Wilson continuar, né? Para todo mundo entender, né, Wilson, você teve uma lesão de cartilagem por uma sobrecarga que você teve, então não foi uma lesão de um torce, uma lesão traumática, nada. Aí por que essa lesão por sobrecarga? Às vezes alguma deficiência muscular sua, desequilíbrio muscular, essas coisas, que deu essa sobrecarga. E o Wilson fez uma primeira cirurgia, ele estava no Palmeiras, foi uma artroscopia e fez uma condroplastia da patela e também... O pessoal entender, ele tinha um biquinho na patela ali, o osteófito, né, Wilson? Sim, da Eu não acompanhei essa cirurgia, mas a gente sabe de ver. Sim, o histórico, né? Sabe o histórico do Wilson, porque quando o Wilson veio pro Corinthians, quem fez o admissional do Wilson fui eu, né? Lembra, Wilson? Lembro. E aí a gente já conversou sobre isso, eu já conheci o Wilson antes, né? Sim. Aí fez também a osteotomia ali, né? A retirada por artroscopia desse fragmento desse fragmento ósseo ali na patela, né? Sim. Osteófito que tinha ali. E aí foi quando o Wilson voltou a jogar e ele continuou com dor, algumas coisas, né, Wilson? E aí foi no final do ano que você parou, né? Foi, exato. Pra ver isso. Isso foi o ano de 2013, né? Ou 2014? 2000, quando eu vou pro Corinthians lá, que aí eu já era conheço 14. o seu pai, conheço você, foi 2014. 2014, Porque isso. aí eu saio do Palmeiras, Isso. achava que eu ia me recuperar a qualquer momento, né? Ainda não tinha conhecido vocês, não conhecia da minha lesão, e é sempre bom conversar com você, medicina em jogo, né? Maravilhoso isso, pra gente entender. E não consigo me recuperar, só que aí eu tenho uma proposta do Cruzeiro, em vez de eu ficar no Palmeiras, quieto, tranquilo, me recuperar, e o Palmeiras, ele vinha conversando pra gente poder renovar e tudo, só que eu tinha uma proposta muito boa do Cruzeiro, eu achava que a qualquer momento ia ficar bem apto, eu vou pro Cruzeiro, só que eu chego no Cruzeiro, eu não estava pronto para treinar nem para jogar. E lá no Cruzeiro acabou acelerando um pouco o processo para eu poder estar apto para jogar Libertadores, para eu estar pronto, e a gente acabou acelerando um pouco o processo no Cruzeiro e eu não consegui me recuperar. Eu fico 4, 5 meses no Cruzeiro, aí bate o desespero, porque um cara que estava com proposta de vários clubes, de fora, tudo, eu me vi sem contrato com clube nenhum. O empresário que eu estava na época acabou o contrato com ele me deixou em aberto, ele foi assim... até honesto comigo, falou, viu, tentei de tudo, algum clube, mas vou deixar você aberto, se aparecer alguma coisa, dá um toque, então eu fiquei sem ninguém. Você não sabia, quando você foi saiu do Palmeiras e foi pro Cruzeiro, você não tinha contrato ainda? Com ninguém, eu fiquei 8 meses sem receber, desempregado, com 26 anos. 26 anos. E campeão da Série B, um dos jogadores principais do elenco naquele ano ali de 2013. Mas você treinando, não tô querendo falar mal de ninguém, mas você treinando no Cruzeiro sem contrato? Quando eu fui pro Cruzeiro, era um contrato de 3 anos, foi o Alexandre Matos que me levou, na época me contratou. Eu vou para um contrato de 3 anos. Quando eu chego lá,
pra fazer os testes, pra correr na esteira, nem consegui correr, eu consegui, porque meu joelho, e eu vim das férias, parei total, achando que, vou Parar e vai pra melhorar. Não, atrofiou tudo, musculatura, era o conhecimento que eu não tinha. Perdeu fortalecimento. Não fiz o joelho. fortalecimento, não consegui nem fazer o teste de... Aí eles ligaram Ergometria. um sinal de alerta neles. Aí fizeram uma ressonância, uma ressonância no meu joelho, e eles chegaram na conclusão, eles falaram, é uma lesão que pode ser que ele consiga ter uma performance boa, pode ser que não. Então o Cruzeiro contratando um jogador novo ali, eles falaram, o caso dele hoje, que aí depois você viu que era tudo aquilo lá, que depois vocês resolveram conseguir voltar a jogar, eles viram que naquele momento eles não podiam perder tempo comigo. Entendi. Porque eu ia levar um processo para voltar a jogar. E o Cruzeiro precisava pra ontem. Futebol a gente sabe que é pra ontem. O clube também não tá errado. Não né? tá errado. O clube tava... não tá errado. O clube Só não que eles tá... fizeram o quê? Eles assinaram Eu perguntei um contrato... mais pra entender, né? Sim, eles... Muita gente não sabe isso. Isso é até um assunto meio inédito aí que eu tô contando. Eu assino um contrato com eles e eles falam assim, então vamos dar 3 meses de contrato pra ele, porque o meu empresário falou, a gente abriu mão de ir pra outros clubes, onde talvez teria um pouco mais de paciência com ele, pra vir pra cá. Agora o jogador ele vai ficar sem contrato, sem ninguém, ele tem os compromissos dele, não tem... Aí a gente conseguiu fazer um contrato de 3 meses, foi uma ajuda de custo, onde eu conseguia pagar aluguel, consegui pagar inicialmente a escola do meu filho na época, e fico 3 meses, ainda fico um 4º mês, que eles me deram um mês ali para eu me organizar, e me deram todo o suporte, fisioterapia, tudo, mas acelerava, melhorava um pouquinho, dava uma resposta, campo, acelerava. chuteira, mudava de direção, aí regredia tudo de novo, inchava, aí é um processo de 15, 20, 30 dias para poder recuperar, tirar a dor, para voltar. Então fiquei nesse ioiô lá, mas foi muito rico assim no aprendizado, conheci a estrutura, peguei aquele grupo que foi campeão brasileiro em 13 e 14, campeão brasileiro, campeão Copa do Brasil, era Arrascaeta, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Júlio Batista, Dagoberto, Borges, Marcelo Moreno, Fábio Goleiro, né, Ceará lateral. Então assim, foi muito legal conviver no vestiário com eles, né, e eles foram muito bacana comigo assim, me ajudaram, Dedé zagueiro, que eu tinha trabalhado com ele no Vasco, então eles me deram um suporte bacana. Infelizmente não deu para ficar. Aí eu, através de um amigo que conhecia o seu pai, conhecia a história do seu pai, a clínica, tudo, foi e me indicou. Eu falei, cara, vamos lá. E eu passei com vários outros médicos antes de chegar até vocês. E sempre a mesma conversa. Olha, talvez era abrir, era mexer, era isso aqui. E foi me dando aquele medo. Falou, caramba, mexer de novo, vou ter né? que parar. Então eu já tava na cabeça de parar de jogar. E novo ainda, né, Wilson? Quando eu de novo, 26 anos, né? 26 anos. Aí isso tudo em 2014, quando é em maio mais ou menos, eu venho para São Paulo, pego um avião, venho para São Paulo, eu fico na casa do Allan Kardec. Eu não tinha moradia em São Paulo. Aí Allan Kardec, muito meu amigo, moramos junto na Você tinha morado no Vasco com ele, a gente morava no mesmo quarto, embaixo da arquibancada. Foi no Vasco que você jogou com ele, né? Joguei no Vasco e no Palmeiras. No Vasco e no Palmeiras? Na Série B ele foi pro Palmeiras, depois ele acho que foi pro São Paulo, que ele era do Benfica, Benfica, aí ele pegou o Jorge Jesus, era o Benfica. E eu chamei de Pulga, tô indo pra São Paulo, vou me consultar com o Dr. Joaquim Grava, tal. E, pô, legal, eu falei, irmão, pra eu não ter que gastar com hotel, tudo, que agora eu tô sem contrato, ele, irmão, tá louco, pode vir aqui pra casa. Fui, fiquei na casa dele, no outro dia de manhã, fui lá no consultório, levei minha ressonância, primeira palavra do seu pai olhou pra mim assim e falou, você é aquele zagueiro lá do Palmeiras que fez um gol contra o Corinthians, né? E eu sabia da história do seu pai, né? Em relação ao Corinthians, o nome do CT, tudo. Aí eu falei, caramba, será que deu ruim agora? Eu falei, ele é muito profissional, né, cara? Eu falei, sou eu, você é jogador de seleção. Pegou assim, olhou. Você ainda não tá jogando por causa disso aqui? Quanto tempo você tá parado? Eu falei, tô parado desde novembro do ano passado. Isso era maio. Que foi meu último jogo foi no Palmeiras, né? E eu parei ali, depois que a gente tinha conquistado o acesso, tudo, o título, aí eu dei uma recuada. Ele, você não tá jogando por causa disso aqui? Ó, é uma lesão importante, é uma lesão difícil, mas eu tenho vários atletas que têm essa lesão, esse tipo de lesão. Consegue levando com alguns cuidados. O seu, por ser zagueiro, olha só, ele falou da posição, que era uma coisa. Aí eu comecei a entender. Ele, ó, você por ser zagueiro, é um jogador mais de imposição, de mais força, não pode... evitar alguns contatos, como um meio-campo, como um atacante que pode, às vezes, algum movimento ele pode se cuidar, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porém, 3, 4 meses você volta a jogar. Isso é muito legal a gente abordar aqui nessa ideia do podcast. É uma coisa que eu também costumo muito fazer no meu dia a dia,
no consultório. Isso que você falou que o doutor Joaquim individualizou a questão da sua lesão, não só você como jogador de futebol, mas como zagueiro. Ele especificou Exato. a visão da sua lesão para sua posição, para sua ação em campo. A importância dela, perfeito. A E importância, ele já foi né, no meu mental, né, cara? É. Você é jogador de seleção, você não tá jogando por causa dessa lesão aqui, já me deu esperança, porque eu só ouvia negatividade, cara. Ó, eu passei em médico no Sul, em Porto Alegre. Passei em médico no Sul. Passei em um médico na época que ele trabalhava no América Mineiro. Os médicos do Cruzeiro passei em todos. E assim, sempre, né, ninguém... Ah, na hora que ele pegou ali, ele já falou. Ele já foi primeiro no meu mental, fez eu entender a lesão, fez eu entender a importância que eu ia ter que me sacrificar para poder me recuperar se eu queria realmente voltar a jogar. Porque não adianta, porque foi difícil conseguir voltar a jogar. Eu tava determinado já em Porque parar. era muito tempo também, né? Com 26 anos eu já tava mexendo já os pauzinhos, me organizando financeiramente pra parar. Ia parar muito mal, mas já pra parar. E ele me deu essa oportunidade de eu lutar pra voltar a jogar. Isso em 2014. Aí ele falou assim pra mim, onde você tá morando? Eu falei, por enquanto eu tô em BH. Ele, você tem residência em São Paulo? Eu falei, não. Ele, você não consegue alugar alguma coisa ali pela Zona Leste, ali pelo Tatuapé, que eu vou te colocar pra tratar dentro do Corinthians. Porque o Corinthians tem um sistema, né, que é maravilhoso. Que é o Cepro. Que é o Que a Cepro. gente falou, até a gente falou no podcast que o Luciano veio aqui. O Cepro, que pega... hoje eu não sei como tá, né? Agora que meu pai também não tá mais lá. Mas que era uma coisa que o Corinthians tinha, né? Não é instituto, mas assim, é um setor que o Corinthians tinha. Perfeito. Que ajudava os atletas, independente de que clube for, da onde for, tal. Atletas que não tinham condições, como é o seu caso na época, como atletas que tinham sem contrato, como atletas que tinham contrato, tinham condições para utilizar a estrutura, para né? utilizar a estrutura lá. E também no nosso consultório, né? O Wilson também, meu pai faz muito isso também, pega os atletas que não têm condições ali no momento de tratar tudo e disponibiliza o consultório ali, na época disponibilizava o Corinthians também para tratar. Vocês fizeram tudo meu joelho, desde Simvisc, PRP, me colocou para tratar dentro do Corinthians com os melhores profissionais, com a melhor estrutura, uma das melhores do mundo, e custo zero, sem ter contrato, sem ter nada com o clube. Eu não gastei um centavo. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu dou esse testemunho lá na minha igreja, para mim foi Deus que colocou vocês no meu caminho, que são pessoas que pensam no lado humano. Isso tem que existir sempre, em qualquer setor profissional. A gente tem que pensar no ser humano que está do outro lado. E, cara, tive toda essa atenção para só depender da minha força de vontade, da minha luta dentro desse processo, as curvas que a gente fala, né? De eu voltar a jogar, porque a estrutura estava ali pronta para mim, cara, custo zero, sabe? Ótimos profissionais. Então, assim, o que vocês fizeram por mim naquela época, que eu fiquei 3 meses dentro do clube, consegui voltar, consegui me recuperar, tive uma oportunidade de ir para Ponte Preta, consegui um empresário que acreditou que eu poderia voltar, que eu iria voltar a jogar. Fui para Ponte Preta, que era um clube onde ele estava investindo lá. Fui, não joguei nenhum jogo, mas eu precisava de um clube para me dar a oportunidade de fazer a transição, fazer coletivo, porque a transição eu fiz também dentro do Corinthians com os profissionais, a gente fazia em contraturno para não atrapalhar também o treino dos atletas do clube, né? E é um setor fantástico. Depois a gente vai falar, quando eu tive a oportunidade de ser gerente, era um setor também quando vinha atletas de nome, como o William do Chelsea, o Leandrinho do basquete. E vai ficar até amanhã falando de nomes. E eu fazia questão de receber esses caras, né, como um representante ali no dia a dia do clube. Não só do futebol, do né? futebol, de outros esportes. Feminino. Isso que eu ia falar, do feminino. Fantástico. Era um projeto pessoal do meu pai, aquilo lá, né? Era um Espero que ainda pessoal. Continue andando, porque assim como deu oportunidade de eu retomar na minha carreira, ajudou muitos atletas que a gente viu, e o Dr. Ivan, né, ficou por muito tempo ali dentro do Corinthians e fez esse processo, né, de ajudar esses atletas que não tinham contrato com o clube a retomar a sua carreira, né, o seu trabalho. Muitos atletas aconteceram de ir lá ficar no Cepro
e depois acertar com o clube. Sim. Muitos aconteceram. O Muito. Wilson não foi imediatamente, mas Não. o Wilson ficou lá no Sé por um tempo, depois ele foi pra Ponte, né, Wilson? Isso, aí eu fui pra Ponte, fiquei 2 meses e meio, 3 meses, acabei fazendo um contrato lá, mas eu já cheguei em final de temporada, já final da Série B, que até a Ponte Preta subiu pra Série A no Brasileiro. Fiz coletivo, então os primeiros meses ali, um pouco de receio, e eu precisava desse contato, depois eu tava voando, mas era no final do ano, ia ficar pra disputa do Campeonato Paulista, mas aí veio um projeto da Chapecoense, Sim. que era um projeto assim que eu fui muito valorizado, que eles acreditavam muito no meu retorno pro futebol, né? Os médicos ligaram pro Dr. Joaquim e tirar todas as dúvidas, então assim, foi fantástico. No início eu não entendi muito, porque a gente como atleta, a gente é um pouco, né, um pouco vê só o que está na nossa reta, a gente não vê muito o que está na nossa volta. Mas depois que aconteceu, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, porque eu retomei pro futebol, joguei uma partida profissional oficial após 1 ano e 2 meses, né, que foi o ano de 2014 inteiro sem jogar. E voltei a jogar. No primeiro jogo pela Chapecoense no Campeonato Catarinense foi um jogo contra o Marcílio Dias, no estádio do Marcílio Dias. E nós vencemos por 2-0. Foi a 3ª rodada, mais ou menos, que aí eu tomei a titularidade. E eu fui para a seleção da rodada depois de 1 ano e 2 meses sem jogar. E o jogo que eu jogo, você ser coroado por isso. Então, foi toda uma luta, um processo para voltar a jogar, que muitos eu tenho certeza que teriam parado, Sim. porque não foi fácil, a resiliência que a gente teve que pôr à prova. Eu não sabia que eu tinha força para isso, né? Só a gente passando para entender. Consegui voltar a jogar e fiz um ano maravilhoso. Eu joguei eu joguei mais de 30 jogos no ano na Chapecoense, Sul-Americana, joguei o Brasileiro, jogamos contra o River Plate no Monumental de Nunes, né? Tinha todo o meu cuidado, porque eu entendi minha lesão, É isso. né? Aprendi muito com os profissionais dentro do Corinthians, com o Dr. Ivan, Dr. Joaquim, os FIS, né, que a gente teve na época, né? Peguei um pouco do Bruno Maziotti em 2014 e o Caio Melo, o Luciano Rosa, né? O Paulo, é importante falar o nome Beto deles. também. O Beto, O cara, Beto. fantástico. O Beto, Fantástico. Depois sensacional. você pegou o Bruno também, o Bruno Vindo, o Bruno Gogatti, Bruno, sim. quando ele subiu, né? Peguei já sendo atleta do clube, clube, né? mais nesse processo de 2014. E espero não ter esquecido de ninguém. Mas foi muito importante para 2015 eu fazer um ano fantástico. Como eu tinha passado dentro do Corinthians como tratando atleta, no CEPRO, né, como fazendo os tratamentos, você acaba conhecendo o dia a dia, né? Os profissionais, você vai se os profissionais vão te conhecendo. E o Fábio Carilli já era auxiliar técnico do clube, Sim. né? Nessa época, era o Mano Menezes o treinador em 2014. 2014, mano, isso. Isso. E o Fábio sempre gostou muito do meu futebol, me acompanhou no Palmeiras, me acompanhou no Grêmio, é um cara que era da posição. E a Mas gente não teve uma jogava relação. muito, não, né? Não, Não, jogava muito. era Dele eu meio posso perna de falar. pau, né? Dele eu posso falar. E aí, o que aconteceu? Foi um dos caras que me ajudava na minha transição no campo, num trabalho individual, quando eu tava no Sim. CEPRO. Isso que era legal, era todo mundo ali, né? Todo mundo ajudava. E assim, ia com prazer, meu. É, O Fábio cruzava a bola pra mim, às vezes eu ia saltar, perdi o tempo ali, o joelho, né, que aquela volta ela é difícil até você ganhar confiança. E ele com toda a paciência passava pelos os preparadores físicos, que era da transição, Então, orientava o que podia fazer, o que não podia nesse primeiro momento. O Flávio também ajudava O muito, Flávio né? Grava me ajudou O demais. Flávio ajudava muito também, né, nessa muito. parte, né? Ele era um dos responsáveis por essa transição do Talvez. atleta saindo do departamento médico, É. né? E era um cara que trabalhava com o Gui Torres, com os caras do grupo, o Cássio, fazia. E o cara foi ali com o maior carinho me ajudar, sabe? O Flávio me pegava na academia, enfim, me ajudou bastante. E eu criei esse relacionamento com o Fábio. Fábio, cara, você é pra estar aqui com a gente, você é um cara que podia nos ajudar e tal. Eu falei, Fábio, quem sabe, né, meu sonho, imagina, pô, vestir a camisa do Corinthians, isso aí é pra poucos, né? Ter esse privilégio, né, dentro do futebol. Aí, beleza, saí. Quando eu tô na Chapecoense, eu tenho a oportunidade de jogar contra o Corinthians, em 2 vezes. Sim. Naquele ano brasileiro lá que o Corinthians foi campeão, 2015. Sim, 2015, é. Aí Corinthians tinha sido eliminado. E a Chapecoense, se eu não me engano, tinha o atacante era o Túlio, né?
o Túlio de Melo, Que tinha tratado lá também. que tinha tratado no lá Serpa também. é. Tinha O tratado. Túlio chegou no meio do ano. Eu É. cheguei no começo do ano, o Túlio Túlio- chegou no meio do ano. Eu até lembro do jogo lá, que eu que fiz o jogo lá, que até você veio me Sim, cumprimentar, aham. tudo, né? A gente sempre cumprimenta ali e tal. Depois É. do jogo, antes não, mas Antes depois, não. né? Mas depois. E Foi. o Túlio também, E o os dois Túlio. tinham feito o tratamento lá no Problema de CEP. joelho também. Na época o Túlio tava na França, né? Isso, ele veio, tratou o joelho aqui e foi pra Chapecoense. É, e o problema dele também bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E aí, o que que aconteceu? Nesses jogos aí da Chapecoense contra o Corinthians, o primeiro jogo foi em Araraquara. Porque o Corinthians tinha tido um problema na Libertadores, que tinha sido Isso, eliminado, isso. o Paulista também. Era o Tite, o técnico. Isso. Mandaram o mando lá para Araraquara, lá na Isso. Fonte Luminosa, né? Fonte Luminosa, isso. Fonte Foi o Luminosa. segundo jogo do Brasileiro. O segundo jogo. O segundo jogo. Isso. E aí eu joguei titular, o Guerreiro ainda no ataque. Era o Malcom, Mendonça, Fábio O Emerson Santos. tava jogando também. O Emerson Emerson Sheik, Sheik, foi, O Emerson foi um também. dos últimos jogos dele nessa passagem. nessa passagem. É. E, enfim, fiz um jogo assim muito bom individualmente. Coletivamente a gente jogou muito, a Chapecoense era muito encaixado, né? E a gente acabou perdendo de 1-0, um gol que o Fábio Santos chuta a bola, bate no rosto do Mendonça e Sim. entra. A gente acaba perdendo de 1-0, mas foi muito bem. Tô dentro do ônibus, pronto pra sair do estádio, depois de já ter tomado banho e tal. Aí o segurança, o Adriano, né? A gente chamava ele de Peppa Pig, infelizmente morreu no acidente. Ele viu, só, tem um rapaz do Corinthians aqui te chamando na porta do ônibus. Eu tava sentado lá do meio pro fundo. Eu falei, ué, do Corinthians? Vou lá, né? Porque lá no CT, lá no estádio, não é igual na Neoquímica Arena, que É. você consegue encontrar todo mundo. ali. Fica meio distante, né? Aí Lá ele em foi lá, Chapecó também, você consegue encontrar todo mundo. todo mundo ali no Chapecó, túnel. É próximo. Já fiz jogo lá naquele estádio, é muito bacana. Muito legal, né? E aí, quando eu vou lá no ônibus, eu vejo o Fábio. Veio e, assim, me rasgou elogios. Cara, que partida que você fez. Fantástico, você jogou muito. Você, dificultou muito o Guerreiro ali no campo. Dificultou a gente. O Tite te elogiou demais, cara. Continua assim, metendo bronca. O Gil e o Felipe aí estão com proposta. Eles saíram, cara, você é um nome forte que pode ser que venha pra cá e tal. E ótimo. Eu falei, cara, você imagina, de 6 meses, 8 meses atrás, tá pensando em parar, né? Agora tá. E agora tem uma possibilidade de ir pro Corinthians, cara. E tá jogando, tá vestindo a camisa da Chapecoense numa Série A de brasileiro. Então as coisas foram acontecendo, né? Foram evoluindo. Aí já nem sou ansioso, né? Aí Pelo já amor de começou, Deus. né? Aí eu falei, vamos concentrar, focar no brasileiro. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas foi muito legal rever o Fábio, ouvir isso do Fábio, falar que o Tite falou isso, né? O Tite, pra mim, é um dos caras que eu respeito muito, né? Como técnico, enfim, como pessoa também, ser humano. E aí, dou sequência na Chapecoense, continuo o ano jogando, depois encontramos o Corinthians em casa, aí já era um Corinthians já totalmente encorpado, Sim. era um clube que já estava líder do brasileiro, né, brigando ali com o Atlético Mineiro, Já até a tinha Chapecoense já tinha achado o time. já tinha se achado o encaixado, time. assim, era muito mais difícil do que aquele jogo de Araraquara. Acabamos perdendo de 3-1, mas foi 2-1 até o finalzinho, a gente acabou tomando o terceiro gol porque a gente foi pra O cima. o Jadson jogando muito, né? Jadson, Wagner Love, Já tava aquele time encorpado que foi já campeão depois, né? Elias, aí já o Wendel ali, Arana, Fábio Santos que tinha saído pra O Fábio França. Santos já tinha saído. E encaixou legal assim, né, o Cássio, meu, assim, era outro Corinthians que a gente enfrentou no primeiro turno. E novamente fiz uma boa partida, recebi elogios. Aí quando chega no final do ano, Recebeu a proposta. surge a oportunidade de ir para o Santos e para o Corinthians. Nada andou. Meu empresário fala, ó, vamos fechar com a Chapecoense, porque eles são organizados. Eles querem já fechar o elenco, senão eles vão atrás de outros, já foram claro. Eu já conversei com eles, que meu empresário falando para mim, que caso venha uma proposta, eles vão te liberar, vai ter um valor para eles poderem, um recurso para poder contratar um outro atleta, que a gente vai deixar para trás, abrir mão. Mas vamos renovar, cara, senão eles vão atrás de outro e a gente vai ficar sem nada. E eu, vamos pra cima, porque aí já era outra cabeça. Eu já tinha gostado da cidade, tinha me adaptado ao clube. Pô, o clube que me deu a oportunidade de voltar pro futebol. Então, assim, eu fui e renovei o ano de 2016, até dezembro. E o acidente foi em novembro. Aí eu renovo até dezembro o contrato, me apresento na Chapecoense, faço os exames, volto, pré-temporada. Com 3 dias mais ou menos de apresentação na Chapecoense, meu empresário me liga e fala, ó, arruma tuas coisas aí, você tá indo embora. Só que o que ficou mais próximo de eu ir, e as conversas evoluíram, porque era o Dorival Júnior, era o O Santos. Santos.
porque eu trabalhei com o Dorival na Série B do Vasco em 2009, joguei 32 partidas com ele, só na Série B, fora a Copa do Brasil, que tive a felicidade de marcar o Ronaldo naquele jogo contra o Corinthians, que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, acho que foi quartas de final, ou semi, não lembro, acho que foi quartas. E daí eu falei, beleza, pro Santos? Não, você vai pro Corinthians. Eu falei, que? Falei, sério, meu, não, pode se despedir aí do Guto Ferreira, do treinador do Guto, né? Do Sandro Palaoro, que era o presidente da turma aí, já conversamos com todo mundo, já tá tudo alinhado, tá todo mundo já sabendo, pode só se despedir, pegar as tuas coisas, e eu preciso que você esteja no aeroporto amanhã de manhã, porque eles estão uma viagem pra Florida Cup, e você precisa estar lá. Eu, pô, maravilha, não tô nem acreditando. Então, há 1 ano e pouco, eu tava lá no CEPRO, fazendo um tratamento, recuperando, olhar para aquele símbolo lá, que tem aquela caixa d'água, né? Olhar para aquele símbolo, falei, cara, um dia eu quero estar aqui, cara, um dia eu quero jogar aqui, meu. E mancando, né, ainda, né? Recuperando, voltando, né? E eu falei, cara, um dia eu quero vestir essa camisa, cara, um dia eu quero estar aqui. E aí, tem a oportunidade de ir pro Corinthians. Daí o ano de 2016 você foi bem? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito Tive bem. outras lesões, assim, uma até coisa corriqueira. Até tem aquela história, né, Wilson? No Recife. A do Recife foi uma cãibra, né? Porque foi contra o Sport, acho que se não me engano, a gente jogou 11 da manhã. Era 11 da surreal. manhã, não tinha zagueiro, né? Não tinha, e tinha. Mas o que não tinha. Esse tinha. Esse tinha? Eu tava titular já com o Tite nesse período aí, já era junho por aí. Brasileiro, foi um jogo contra a Ponte. Jogo pegado, joguei titular. Vencemos 3-0 na Neoquímica. Depois fomos pra Recife, 11 da manhã, jogar contra o Sport. Vencemos 2-0. No sábado, 11 da manhã? Não foi, não, no domingo, 11 da manhã. 11 da manhã. 11 da manhã em Recife. O Túlio foi até, o Túlio de Mello, irmãozão, ele foi até, ele tava no Sport, ele foi no hotel. Até no hotel não, a gente foi pra uma churrascaria pra depois ir pro aeroporto. Depois do jogo, Sim, ele foi lá, verdade. Ele foi no hotel, tudo veio a gente. Nós vencemos esse jogo 2-0. Só que o que aconteceu? Eu vinha muito tempo sem jogar, porque o Tite, ele ainda conseguia colocar. É um cara que ele conseguia. Ele fazia um rodízio, ele cuidava. Jogar. Uma coisa que eu aprendi com ele, eu apliquei isso quando eu tive a experiência no Ituano, e de cuidar também não só dos 11 que estão jogando, que automaticamente estão motivados, mas de dar uma atenção até maior daqueles caras que não estão sendo relacionados, que não estão jogando. Aprendi isso muito com o Tite. Que o Fábio também, Carille, fazia isso. Acredito que com o Tite aprendeu bastante em relação a isso. E eu fazia uma coisa importante, ele conseguia deixar todo mundo motivado. Né? Claro que só em vestir a camisa do Corinthians ele tem que estar motivado. Mas o ser humano ele é complicado, né? Ele quer estar no Corinthians, aí chega no Corinthians... Ele quer ser o titular. Aí acomoda, também, né? aí quer ser o titular, já não quer, e quer sair. Pra mim eu ficava no Corinthians pra sempre. Mas aí eu vou vou pro Corinthians como atleta. E aí eu passo esse filme na cabeça. Aí o jogo do Sport, a gente tava falando, eu senti uma cãibra no final. Foi uma cãibra. Foi uma cãibra, mas terminei o jogo bem, era meu segundo jogo seguido. Ele sentiu a cãibra, olhou pra mim, eu olhei até pro outro lado. Assim, não fingi que não vi. E tava 2-0 o jogo, pegado. Aí Ivan, cãibra. Aí o Tite... Não tem cãibra! Aí o Ivan, né, fingindo que não era com ele, né, falou, esse problema aí deixa pra outro. Aí o Tite pegou, eu lembro perfeitamente, aí o Tite pegou assim e falou, você tá jogando pra caramba, vai lá. Então, 2 tapão na minha cara. Sabe que hora que foi isso aí? Na parada técnica pra água. Na parada técnica, foi. E deu uma cãibra meio diferente. Uma diferente. Eu acho que foi uma contratura, meio que uma contratura. Mas beleza, aí esse aqui, tá bem, vamos... Aí o Tite tá jogando pra caramba, deu tapão no meu rosto. Vambora. Terminei o jogo. Deu aquele, né? Você tem que ir 200%. Pra ser atleta de futebol profissional, cara. Você passa por algumas coisas. Se você desistir no primeiro momento ali, você não tem a vitória no final, né? E aí, vou e termino o jogo. O próximo jogo nosso, contra o Palmeiras. Isso mesmo. Desculpa, contra o Santos. Isso, contra o Santos. É que é tanto jogo que jogo contra o Santos. E o que aconteceu? Esse jogo foi o último do Tite, porque depois ele foi pra seleção. Ele, do Gaspar, a comissão técnica. Só que ninguém sabia ainda. E aquela cãibra lá no jogo do Sport, depois a gente conversando, né, doutor Ivan. Doutor Ivan fez o exame e tudo. Aí a gente não tinha zagueiro, que acho que teve um problema, acho que o Iago lesionou, um negócio assim, não tava apto. E eu já vinha como titular, só que aí eu senti. Tava jogando eu e o Balbuena. O Balbuena foi pra seleção. O Balbuena foi pra seleção. Eu lembro que só tinha Só tinha eu e o Felipe. Só você e o Felipe, O Pedro Henrique ainda tava naquela transição, ainda não tinha confiança do clube, né? Era um menino da base
que agora tá aí voando, né? Tá no Red Bull Bragantino. E só tinha eu e o Felipe, que aí depois, no meio do ano, foi pro Porto. Não tinha mais zagueiro pro banco, nem pra jogar. Aí fizemos uma ressonância e tal, aí o doutor Ivan falou, olha, Wilson, tem uma contratura aí muito devido do desgaste físico. Não chegou uma lesão, né? Mas tem alguma coisinha ali. E ela abriu só um pouquinho. Abriu um pouquinho, assim. Só que assim, vai do teu limiar de dor. Você acha que você aguenta, mas assim, aquele acha que você aguenta, né? Já falando, você aguenta, você é mas forte. Mas a gente conversou com o técnico, conversou com todo mundo. Não, aí a questão da organização, não sei de qualquer jeito. Aí senta eu, doutor Ivan, Tite, o preparador físico na época, que era o Fábio Marcegian. O Fabinho. Senta todo mundo, mais o Alessandro, que era o gerente de futebol. Que tem que estar dentro sabendo o que está acontecendo. E a sala inteira olhando para mim. E todo mundo aqui. E várias outras situações. Em pandemia, então nem se fala, né? Porque você sofreu na pandemia e era algo novo, né? Mas depois a gente chega lá, se der tempo. Né? E aí, o que aconteceu? Questão, Wilson joga ou não joga? E foi indo, e conversa. E eu já tinha conversado com o Wilson. A gente já tinha alinhado, eu falei, Ivan, vamos embora. Vamos pra cima. Eu e o Wilson, assim, não é coisa escondida e tal, não. Mas antes você conversa com o jogador, você sente ele. E tem jogador que você confia. No Wilson eu confiava. Confio, né? Sabia que... Daí falei, Wilson, abriu um pouquinho ali, tá? Vamos. Então aí você senta ali na sala pra conversar com todo mundo, aí você fala, não, pode pôr. Não é? Pode pôr que... Aí você tem um respaldo do departamento médico, que era o doutor Ivan na época. E o que tinha conversado comigo, e eu, aí tem que passar confiança pro treinador. Pro treinador poder contar. Agora não dá o treinador contar. Isso. Não tem banco, 5, 10 minutos, o cara... Às vezes até dava pra continuar, mas o cara, pô, não vou me... Mas aí a gente fez um trabalho, fisioterapia, dia, tarde, noite, até tarde. Isso era algo que a gente... Você ficou, se eu não me engano, acho que 2 dias sem treinar, não foi? Foi, fiquei 2 dias sem treinar. 2 dias sem treinar. Exatamente, foi um jogo domingo, né? Aí no sábado você fez um... Foi quarta, acho, não lembro esse jogo. Não, acho que foi domingo. Foi domingo, acho. Aí no sábado você fez só o tático ali. Só o tático. E eu quase te tirando do campo. E o Tite precisava de montar a estratégia, né? Precisava de estar dentro do campo para entender. Eu até brinquei, não sei se você lembra, mas na hora que você estava indo pro tático, eu estava indo com você, eu falei, você vai pro tático, mas não se mexe. Não se mexe. Bola passar, deixa. Corre. Guarda tudo para amanhã. E a gente fez uma preparação gigantesca, porque foi a fisioterapia full time. Fiquei dentro do clube o dia inteiro fazendo tratamento. Fortalecimento, né? Ativando para não perder a parte física e a parte muscular, porque 2, 3 dias sem você estar no campo é diferente. E o Caio Melo, né? Posso falar, é meio louco, né? Esses físicos. Cotovelo. Mas assim, profissionalismo. Mas eu ainda acho que ele fez o cotovelo que era para espantar o jogador da física. Né? Para ir embora, né? Então toma, botou o cotovelão lá e amarrou com o Coban, apertou bem a musculatura. Assim, o Corinthians fez de tudo para eu estar pronto para esse jogo. E o jogador vê isso, você fala, cara, eu tenho que dar uma resposta para esses caras. O pior era que eu que ia fazer o jogo. Eu quase troquei com o Júlio, né? Era o Júlio, foi o Júlio. Não, mas não fui eu, né? Quase que eu troquei. Falei, Júlio, não dá pra você fazer. Cara, fizemos um jogo assim, eu tive a oportunidade de jogar com o Felipe, que, cara... Baita zagueiro, rápido. Eu falei, Felipe, vai ter que jogar por 2, irmão. Vambora. E a bola passava, tal, o Felipe na cobertura, e consegui também fazer uma grande partida. Vencemos o jogo de 1-0. E teve uma hora que era a última troca que o Tite tinha que fazer, que acho que foi o André, que ele ia colocar o André. O André, é isso. Tá na América agora do Rio, né? O André. O famoso André Balada, parceiro. E era a última troca, só que antes da última troca, você dá um toque nele, né? De ver como é que eu tava, porque a única dúvida clínica dentro de campo ali era eu. Então, para você queimar a terceira substituição, você tem que saber se tá todo mundo bem. Como eu era... E aí, eu comecei a não ir mais pros últimos escanteios, para não ter que dar esse sprint, essa volta. Que o meu problema maior não era no espaço curto, era mais sprint. Era no sprint. No longo. E aí eu querendo ir, doido fazer um gol, o jogo 0-0. Doido para fazer um gol. E eu querendo ir, aí... Pô, isso aqui no banco, não, segura, tá? Pô, 0-0 em casa, com todas as dificuldades que a gente tava tendo. Não era um resultado ruim do que perder um atleta e
acabar perdendo o jogo. Segurei uma bola, aí André entra no jogo, última substituição, antes da pandemia, eram 3 só. A bola vem, o André dá uma casquinha, sobra no Giovanni Augusto, 1-0 a gente ganha um jogo. E a gente sabe da luta que foi pra ir pra esse jogo. E poderia ter perdido a última substituição, né? Podia ter perdido, que é o cara que raspou a bola pra sair o gol. Se eu não me engano, foi esse lance Você aí. vê o detalhe que muda, né? Assim, né? É. E todo mundo perguntava pra mim, troca? Troca, não troca? Troca, não Olha troca. só. Eu olhava pro Wilson e falava... E aquela agitação do jogo, aquela adrenalina, aí o banco, o Ivan me gritando, que às vezes você não escuta, ele... Aí eu... Aí vambora. Bora, Mas vambora. esse é o tipo de história legal aqui do podcast, justamente para ter essa ideia de tudo que envolve por fora das 4 linhas, bastidores. Os caras não sabem, né? Ninguém ficou sabendo essa história. E a mesmo... gente também não... Hoje tô fora do clube, o Wilson tá fora do clube. Hoje dá pra gente falar sobre isso, né? Sobre essas coisas. Mas quando você tá no clube, você nem pode falar isso, nem deve falar isso, né? Você vai levando. É algo interno, né? Aí só pra fechar, resumir, no dia seguinte, né? A gente regenerativo. Depois eu parei por acho que 1 mês mais ou menos pra recuperar, mas aí já tinha voltado o zagueiro, já tinha... Não, o Duena tinha voltado da seleção. 3 semanas. Foi 3 semanas, né? 3 semanas, certinho. Certinho. E aí eu, no dia seguinte, né? O Tite vem pra mim assim, aí já foi o anúncio que ele tava indo pra seleção. Sim, foi logo em seguida, acho que foi o último jogo dele antes de ir pra seleção. Aí ele vem pra mim, aquele jeitão dele. Você tem a alma do Corinthians. A partida que você fez ontem, aquele jeito dele, né? Aí ele já vai no coração aqui, já toca, já dá aquele tapão dele no rosto. Aí ele falou algumas coisas bem bacanas pra mim ali. E são atletas assim que o Corinthians precisa, com esse teu perfil. Aí falou algumas coisas bacanas e eu guardei isso aí. Foi muito legal, assim, algumas coisas que o futebol ele proporciona, né? Que na primeira dificuldade... E assim, o futebol, a dor, o contato, a lesão, ela existe. Não tem como você fugir. Só que tem lesões, tem dores e tem dores e tem... situações e situações. Numa outra situação mais confortável, talvez não jogaria se tivesse o zagueiro, mas era uma necessidade. Eu me coloquei em risco, o departamento médico também me garantiu, falou, olha, você não vai morrer, não vai dar uma lesão que você vai ter que aposentar, não, mas é algo... Depende muito do atleta, né? Depende do atleta que você tem. Você sabe se foi atleta. Tem atleta que você consegue fazer isso. Tem atleta que outro já, na primeira já não por isso que é muito importante, né, Ivan? A convivência também. A gente ter essa convivência com o atleta. Eu falo que a gente que trabalhou no campo, no futebol, a gente tem também um lado de gestor. Sim, eu acho que o médico, seja o médico, o fisioterapeuta do departamento de saúde, tem que ter uma noção de gestão, uma noção diretiva muito grande. E outra coisa também, assim, muito importante, você só aprende a ser médico do futebol no futebol. No futebol, perfeito. Você não aprende fora do futebol a ser médico. Eu tive a oportunidade de vivenciar o futebol minha vida inteira, antes de ser médico, tal, por causa do meu pai. Você já saiu um passo na frente. Um passo na frente. Por isso que hoje é importante na formação, né, em qualquer área, né, departamento médico, preparação, enfim, você ter o estágio dentro dos clubes, né? Muitos cursos hoje estão te dando essa oportunidade. Fazer estágio, isso é muito legal, você vivenciar. Tem caras que vem, faz um curso tal, do interativo e tal, e aí tem a oportunidade de vivenciar no clube e os caras não imaginam como que é. Porque às vezes o cara, profissionalmente, o cara é bom, mas só que você, igual você falou, doutor Renato, a questão da gestão do dia a dia do ambiente, cara, você tem que saber falar a língua do futebol. Você tem que saber como levar as situações no dia a dia ali, porque você é um bom médico, você é um bom profissional, mas se você não saber, não ter o feeling dentro do futebol, cara, os caras passam por cima. E a gente, nós como médicos, eu tive essa experiência, né? É interessante que a gente compartilha as decisões com todos, com o técnico, com o preparador físico, com o jogador, ter esse feeling também que você falou eu sei quem é o Wilson, eu sinto que dá para ir nesse ponto. E assim, Wilson, já estamos infelizmente chegando no fim aqui, mas queria saber uma coisa de você, como foi essa passagem da aposentadoria do campo e já passar para ser gerente de futebol? Como que foi isso? Foi instantâneo você, né? Do mesmo clube, parou ali em dezembro
Em janeiro Já sumiu, você não? Foi. já assumiu. Foi. Depois eu, em 2018, que foi meu último ano como atleta de futebol profissional, depois de ter passado já por 2 cirurgias, que a gente né? fez em 2017. Que a gente né? fez a cirurgia em 2017, foram duas, né? Uma artroscopia e depois a outra cirurgia que era pra... Artroscopia, né? A gente fez artroscopia, né? E quando a gente fez a artroscopia, no dia lá a gente já falou pro pessoal, a cartilagem degenerou bastante. Grau 5, né? Grau 4. Grau 4. Degenerou bastante a cartilagem. A gente fez ali uma limpeza, foi só uma limpeza do seu joelho. Vamos ver como que evolui. Vai responder, Se vai responder. Se não responder, aí a gente vai fazer uma outra cirurgia. Exato. Vamos esperar 3 meses. Foi. Se não evoluir, vamos fazer uma outra cirurgia de uma colocação da membrana. Da membrana, uma membrana de colágeno que põe nesse tipo de lesão. Mas daí é mais demorado, aí tem que fazer, no seu caso, bem maior, né? tem que fazer uma cirurgia aberta, tudo. E aí vai mais longe, uns 6 meses para voltar. Aí o Wilson topou isso daí e fizemos a limpeza, né? Que foi feita a limpeza, daí não teve o resultado que a gente esperava, daí fez a membrana e daí você demorou 6 meses para voltar, né? Foi por aí. E voltei e me deu uma qualidade assim muito melhor. Porque eu senti o incômodo no meu joelho bem nos primeiros ângulos ali vamos dizer, do trote já. Então é um ângulo que toda hora você usa. Né? Diferente de um ângulo muito maior, que é só quando você dá um carrinho, coisa que dá para evitar. Então quando foi feita essa membrana, que a recuperação ela foi bem difícil, que é uma cirurgia bem grande, mas foi com excelência. Tinha dia que o professor queria me matar, não, chorava, pelo amor de Deus, e para dobrar o joelho, aquela luta. E eu falava, não, tá, oh meu Deus, eu quero pelo menos andar, brincar com meus filhos. Mas me deu uma qualidade de vida, a gente estava falando antes aí nos bastidores, cara, tô jogando futebol final de semana, jogo meu futebol aí 2 vezes por semana. Já que você falou dos bastidores, aí qual foi o melhor atacante que você já jogou? Com ou contra? Com. Melhor atacante com? Romário, né? E nos jogos da comissão técnica? No jogo da comissão técnica, doutor Ivan Grava. Era artilheiro. Era 10 oportunidades, mas fazia gol. Deixava ele na cara do gol ali, eu fazia gol. E na vida foi o Romário, né? Foi o Romário. Eu vi de perto ele treinando. Não tive oportunidade de jogar contra, porque eu joguei com ele no Vasco em 2008, ele foi técnico e foi jogador, então eu vi assim, ele finalizando, ele treinando. E a história dele, né? Campeão... 94. E fora que a nossa geração pegou aquela fase que o Romário detonou na seleção no Barcelona. Ele é absurdo. E daí como gestor, hein, Wilson? Como foi, hein? Então, aí essa transação eu paro em 2018. Isso. Consegui ainda... Tive propostas, mas ia ter que ir para clubes de menor recurso. Porque em 2018 você jogou, você era reserva, né? Entre aspas, reserva, mas você tava apto para jogar. Tava apto para jogar. Ainda, fui né? para alguns jogos. Cheguei a jogar jogos treinos, mas jogos oficiais não. Eu cheguei aí no banco contra a Chapecoense, tava no banco contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Sim. Né? Porque o Léo tava muito bem também naquela época. O Léo Santos tava muito bem. Tava assim, eu vinha de um longo período, né? Parado, tinha perdido espaço natural por tudo. E ia ter que retomar aos poucos. Só que eu tava em fim de contrato, mas já tava bem, tava apto. E tinha todas as minhas dificuldades que eu passava. Já não era aquele mesmo Wilson de 2015, 2016, né? Que ainda conseguia... levar a recuperação, conseguia recuperar, mas tive algumas propostas, resolvi não ir porque eu recebi um convite do Andrés, porque eu tava nessa dúvida, né? Ia parar com 26. Graças a Deus, doutor Joaquim, doutor Ivan fizeram esse trabalho maravilhoso dentro do CEP, dentro do Corinthians, consegui voltar a retomar. E ali eu já me via com 30 anos, consegui, né, estender um pouco mais minha carreira, né, captar recursos também financeiro, né, para a família, já era uma outra mentalidade. Isso mudou muito minha cabeça, a minha lesão. Fez eu me profissionalizar muito, que você tem aquela fase de moleque, tal, de bagunça, dessas coisas. Fez eu ter um pouco mais de noção da minha importância para minha família, né, de saber guardar para lá no futuro a gente viver uma vida tranquila, que não falte nada, né? E aí o Andrés virou para mim, pô, tô sabendo que você vai tá pensando em parar de jogar, tal. Eu falei, Andrés, pô, tem a questão do meu joelho, né? Já venho numa luta há muitos anos e
vai, volta, tal, e tô pensando, tá vindo algumas propostas, mas de clubes menores, se aqui com a estrutura que eu tenho, né, já é difícil, imagine ir pra um lugar onde a gente não vai ter uma atenção que eu tenho aqui, eu acredito que eu vou ter dificuldades, mas não sei, eu tô pensando em parar realmente. Ele, pô, você é um cara que a gente gosta bastante, todo o grupo gosta de você, você foi importante aí nos bastidores aí, nos títulos paulistas, no Brasileiro de 2017, e eu acho que você tem um perfil, e se você for realmente parar, eu quero que você fique com a gente aqui e trabalhe alguma função aqui no futebol. Quando ele falou isso aí, eu falei, cara, eu olho pra minha história, pra minha vida, as lesões, a questão do meu joelho, tudo por onde eu passei, as pessoas que eu conheci, falei, cara, eu acho que isso aí é um sinal para eu seguir nesse caminho, e é uma carreira que aí você, né, não precisa mais do joelho, né? Precisava do joelho no futebol, né, Da comissão. da comissão para poder comissão. pifar ali, né, deixar o doutor Ivan na cara do gol, porque é 9, né? Marcar o atacante. Não, é mentira, quer jogar de 9. Mas ele Era só- eu e Mancini deixando ele na cara Mas do ele gol. só me escolhia pro time dele, viu? É, lógico. Falei, vem, doutor Ivan, eu tenho uma dívida com você muito grande, né? Fica aqui no ataque. E aí, era final do ano, era o Jair Ventura na época, um jogo a gente precisava vencer, não estava muito bem, aquela questão, né, final de Copa do Brasil, mas no Brasileiro a gente estava mal, o Corinthians, a gente Foi o último escapar jogo, na foi contra o penúltima, Grêmio. foi contra o Grêmio lá no Sul, lá no Sul. E Não podia perder de jeito não podia. nenhum. Acho que empatou ou perdeu? acho que ganhou de 1-0, Ganhou de 1-0, né? ou empatou, Eu não alguma lembro, coisa eu assim. não lembro. E aí falei com o Andrés, é sério mesmo? Tal. Não, é sério, vê aí. Eu falei, olha, eu tô indo pras férias, eu posso pensar, você me dá uns dias? Falar, pensa aí, ele e o Duílio, né? Pensa aí. Falei, beleza, fui pras férias, até fui pro Rio, pensando lá, falei, acho que é isso, acho que eu vou, porque não é fácil, né? Você, por mais que eu tinha minhas limitações, mas você se aposentar, abandonar a carreira, né? Que você tanto lutou, tanto passou dificuldades, né? Pra chegar, pra manter, depois as lesões, né? Os desafios, mas eu falei, acho que deu, né? Novo, né? Ainda com 30 anos, mas essa oportunidade eu não posso perder. Trabalhar dentro do Corinthians, né? E com o aval do presidente do Andrés, que, né, a gente dispensa comentários da história do cara dentro do Corinthians. E aí liguei pra ele e falei, ó, Andrés, tá de pé mesmo? Tá, então aceito, cara. Vou me aposentar e aceito esse desafio, mas é no quê? Mas eu imaginava que era algo em coordenação, em gestão ali no dia a dia. Ele falou, não, é pra gerente ali, pra você estar junto, o Alessandro ele não vai ficar nessa temporada. E o Sheik vai estar junto com você de coordenador, o Sheik vai ficar mais no campo, e vocês vão dividir nas viagens, como chefe de delegação, então quero que você mantenha o ambiente vitorioso, a galera te respeita muito, quero que você apague os pequenos... Então ele me deu uma doutrina ali, né, questão de contratação, essas coisas eu e do Duílio, mas eu quero que você esteja sempre presente, reuniões, tá sempre junto, então... Pude, depois aí vou aceito, viro gerente, no início aquele assustado, mas depois foi indo, o doutor Joaquim me dava os toques, junto com o doutor Ivan, não, viu só, vamos aqui, sempre me reportava tudo, a gente sentava, resolvia as situações, tivemos depois vários problemas com atletas que a gente sentava junto e conversava. E a convivência era muito, por conhecer o Wilson há muitos anos. Parecia que a gente estava ali há tempos, né? Tal, né? E aí a convivência era entre aspas, fácil, né? Porque ligava pro Wilson, ligava. Sempre. E outra coisa importante, né, Wilson? Pegamos a pandemia. Nossa, algo totalmente novo. A pandemia novo. Em 2020. Que, assustador. Que se não tivesse tido uma diretoria... um consenso, uma diretoria, reunião. Né? Pô, a gente fazia reuniões direto. E era novo, ninguém sabia. A gente Todo morrendo, a gente tinha medo de morrer. Eu não sabia nem usar o Zoom. A gente fazia reunião com o Zoom, era o Thiago Nunes, né? E teve um respaldo muito grande da diretoria ali do Wilson, ali pra gente passar essa fase, que era uma coisa muito nova, tudo. E assuntos delicados, nós tivemos que mexer, né, trazendo pra parte financeira do clube, mexer em salário dos atletas. Então imagina um Zoom onde você reunia 30 e poucos atletas, né, de Cássio ao mais novo lá, sei lá, o Pedrinho, Matheus Vital, na época. Reunia todo mundo com a comissão técnica, departamento médico, e a gente tratava todos os assuntos ali na reunião. Que envolveu a gente cortar salário de todo mundo, diminuir, as questões do cuidado, depois a retomada, né? A gente teve que ficar numa bolha, então tudo novo, teve que ter muito estudo do doutor Ivan, né? Porque era o mundo inteiro, isso foi muito novo. E a gente abraçou ali a ideia, porque
a gente tinha um medo, mas a gente precisava retomar. A gente precisava ficamos 100 dias. se preparar. Ficamos 100 dias, a gente precisava isso. E precisava da cooperação de todo mundo. Então foi um trabalho em equipe assim fantástico, porque a gente tinha organização. E é uma coisa que eu vivenciei também, isso era muito importante, a gente do departamento médico e esse elo que eu acredito que no profissional era você, esse entendimento muito bom da parte médica e duelo com o time, com os jogadores. Exato. Né? Foi uma situação muito peculiar no futebol e no mundo, na vida, né? Porque ninguém sabia quase nada. Exato. E vinha estudo. Tinha dia que eu falava uma coisa pro Wilson de manhã, à tarde eu falava outra, e à noite já tinha outra um pouquinho diferente. Eu falei, será que eu ligo hoje ou amanhã, né? Eu falava, pô, daqui a pouco ele vai falar, esse cara tá louco, né? E teve a situação do Pedrinho, lembra? Que o Pedrinho foi acho que para Portugal para fazer os exames. Assinar o negócio do Benfica, né? Assinar o negócio do Benfica. E a gente na bolha. A gente lá na bolha. No CT. No CT. Aí o Pedrinho... Mas foi antes de estourar a pandemia. Não foi antes de estourar... Foi antes da pandemia. Antes de estourar a pandemia aqui no Brasil. Aí o Pedrinho foi para Portugal num dia para fazer exame médico e voltou no outro. Exato. Chegou de manhã, tal, não sei o quê. No final da tarde, o Ministério da Saúde soltou uma portaria que quem vinha de Portugal tinha que ficar 14 dias na quarentena. Numa quarentena, sendo que ele chegou já no CT. Tá entrando no CT ou ligando pra todo mundo. Começou um pouquinho antes. Não, teve várias situações assim, várias. Verdade. Isso foi antes de estourar a pandemia no Brasil. Foi. Mas o Pedrinho chegou perto da hora do almoço ali, não lembro direito. Vaza, não tem embora, não pode entrar. E à tarde, que eu ficava parecia um maluco, cara. Eu ficava todo dia vendo portaria. E... Foi louco. E aí, pô, eu ligando pro Wilson, ligando pro Júlio, eu tentei ligar 1 milhão de vezes, ele não atendeu, né? Daí eu ligo, Wilson, tira, o Wilson, pô, como que tira, não sei o quê, daí tira, mas daí, puta, foi complicado. Foi complicado. Então, assim, finalizando essa parte da gestão, teve essa transição rápida, o convite, eu aceitei por todas as questões que eu, avaliando toda a minha carreira como atleta, eu vi que era o momento de aceitar um convite como esse. E foi uma experiência muito grande, né, como gerente lá. Aí a gente entrou na questão da pandemia, várias outras questões aí que a gente, no dia a dia, a gente acabou indo para a semifinal da Sul-Americana, eu já estava como atleta, fomos campeões paulistas, né, eu como gerente, a gente, né, logo em seguida com o Fábio Carilli, que também a vinda dele nesse início para mim foi muito bom, que é um cara que tinha uma relação muito boa, então eu começar numa nova função com pessoas que eu, né, diferente se fosse um treinador que eu ainda não tivesse um contato, mas foi um cara que era do convívio. Foi muito bom, né, 2019, nosso primeiro semestre foi muito bom. Foi campeão paulista, nós fomos muito bem na Sul-Americana, fomos para semifinal. Aí eu fui representando o Corinthians numa reunião lá da Conmebol no Paraguai com o presidente da Conmebol, com o Alejandro, aí foi o Rui Costa, que estava no Atlético Mineiro na época, foram os gerentes, os diretores e os chefes de segurança de cada clube que estava na semifinal, então foi experiência de sentar com os caras, tinha um representante da CBF, e fui até com o Caveira na época, né, que era o segurança do Andrés, ele foi que era o chefe de segurança também do Corinthians, e foram assim experiências assim fantásticas, né? Fiquei 2 anos, né, nessa função e foi muito, muito legal, assim, eu tenho boas lembranças. Wilson, infelizmente acabou o nosso tempo aqui, cara. Bacana. Sem palavras para agradecer você ter vindo aí, contado toda a sua história, conversado bastante com a gente aí, muito bom mesmo, e ainda conseguimos falar sobre medicina, sobre futebol, que é o nosso enfoque aqui. Te agradecer muito por você ter vindo, sucesso aí, espero que você volte. Obrigado. Espero que você volte. Com certeza, tem mais assuntos, né? Mais assuntos. Você vai ser convidado para vir aqui novamente, com certeza. E que você volte pro futebol também, que Amém. Foi um jogador muito bom que eu trabalhei junto. Não estou nem falando da qualidade técnica, estou falando como pessoa, como jogador, como gerente, então nem se fala, sempre deu um respaldo muito grande pra gente. Eu só tenho a agradecer mesmo, obrigado por ter vindo aí, ter deixado um pouco do seu tempo para participar aqui com a gente. Com certeza, foi muito bacana, Wilson. Obrigado aí pela presença. Imagina, que isso. Eu que agradeço, doutor Ivan, doutor Renato. Muito legal o podcast.
falar dessa questão da medicina dentro do esporte, dentro do futebol. Muitas pessoas aí, eu tenho certeza que vocês estão ajudando muitas pessoas, muitos profissionais, né? E que vocês também tenham muito sucesso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, viu? De coração. Deus abençoe, viu? Amém. Boa. E queria agradecer todo mundo que assistiu a gente, que está aí vendo nosso podcast, nossos episódios. Muito obrigado por vocês e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Mais uma vez no Instagram, @Medicina em Jogo, no YouTube, Medicina em Jogo também. E hoje é o nosso 6º episódio, né? E logo a gente vai ter coisas novas aí, uma nova temporada para vocês. Vai, Renato. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Vocês que estão acompanhando aí todos os nossos episódios aí. Tem muito... Você que não viu todos também, confere na página aí. Tem muito papo legal. Eu acho que a missão aí de passar essa ideia da medicina dentro do futebol, a maneira como a gente tem que gerir, eu acho que, como o Wilson falou, nossa ideia é essa, ajudar, não só entreter o pessoal, mas também ajudar os profissionais, colocar essa visão, essa experiência que a gente teve, né? Obrigado pela audiência, curtem a página aí, a gente lá no Instagram. Vai ter muita novidade agora. E não esqueça de compartilhar também nossos vídeos, compartilhar também a nossa página, curtir lá, ver os nossos cortes também. Compartilhe os cortes para ajudar a gente aí. Um abraço a todos aí.